Bom dia! Não sei se você está assistindo de manhã, de tarde ou à noite, mas que seja um bom dia para você. Eu estou gravando no sábado de manhã. Estou muito feliz. A gente tirou umas férias aí, uns 15 dias sem vídeo, um pouquinho mais de tempo sem gravação. Até parece que perdi o jeito, gente, até para arrumar a câmera e tudo mais, mas estamos aqui. Feliz da vida, porque vamos começar mais um livro da Palavra de Deus. Que benção! Vamos começar direito? Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal, você lembra, né? Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Então a gente vai estudar o livro de 1 Pedro, mas primeiro a gente vai saber um pouquinho sobre Pedro. Gente, tem tanta informação sobre Pedro, mas eu vou passar o que eu julgo que vale a pena ser falado ou seja mais importante. Tudo vale a pena ser falado da palavra de Deus, mas que seja mais importante. A gente sabe que ele tinha pelo menos um irmão que se chamava André. Então Pedro tinha pelo menos um irmão que chamava André. Na verdade Pedro se chamava Simão. Depois ele foi chamado por Jesus de Cefas, que traduzido quer dizer Pedro, pedra, né? Um homem firme, rude, mas que Deus transformou de uma maneira sobrenatural. Nós também sabemos que ele tinha sogra, ao contrário do que muitas pessoas pensam que os líderes religiosos não eram casados. Esse em especial narra que Jesus foi à casa da sogra dele, ou à casa dele, né? Casa de Pedro, e curou a sogra de Pedro. Então ele era casado, né? Então ele tinha a sogra, então ele era casado, é lógico, né? Então narra sobre ele era casado, ele era pescador, tinha pelo menos um irmão André, né? Então isso que a gente sabe da vida dele em si, né? Sobre a família dele. Mas a gente tem muita coisa que aprender. Tem uma amiga minha que fala assim, Ju, você pega muito no pé de Pedro. Mas talvez seja, porque ele seja, eu seja um pouquinho, é o discípulo que seja um pouquinho mais parecido comigo, sabe? Porque às vezes a gente fala meio sem pensar, a gente é meio impulsivo, a gente é apaixonado por Jesus, a gente quer fazer um monte de coisa. Pedro era assim. Então eu vou destacar alguns pontos aqui para vocês sobre Pedro. Depois eu vou colocar na descrição onde você pode achar isso na Bíblia, tá bom? Vamos lá. Primeiro o seu chamado, né? É narrado em João 1, em outros evangelhos, mas em Marcos 1 fala uma coisa bem interessante. Jesus o chama e fala assim, sigam-me, e eu farei você pescador, ele e o irmão, pelo menos, que estava falando junto ali, pescadores de homens. Ele não ia mais pescar peixe, né, para alimentação, mas ele ia pescar pessoas, buscar pessoas, mostrar o evangelho para outras pessoas e trazer eles. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu nunca esqueço que quando eu era pequena, eu era mais nova, pequena, eu era jovem, adolescente, eu fui dar uma aula para as crianças sobre isso, e eu falei que nossos braços, né, a nossa voz é uma vara para levar as pessoas até Cristo. O YouTube agora aqui, que naquela época nem tinha isso, o YouTube agora aqui também é uma vara, para que possa trazer você para mais perto de Deus, para conhecer mais a vontade de Deus através da Bíblia, né? Que seja isso, né? Que eu também seja uma pescadora de homens e de mulheres para trazer, para estar junto com o Senhor, né? Aprendendo de Jesus, que privilégio. Então o chamado dele foi isso. Uma coisa que eu acho bem engraçada, que é o lava-pés, que é João 13, que quando Jesus vai ensinar sobre humildade, sobre um líder servidor, ele se ajoelha, né, e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, aquele jeitão dele, fala assim, não, Jesus, você não vai lavar meu pé não, de jeito nenhum, imagina. Daí Jesus fala para ele, Pedro, se você não deixar eu lavar seu pé, você não vai ter parte comigo. Ah, tá bom, Jesus, então faz o seguinte, lava minha cabeça, minhas mãos, meus pés, né? Ele é todo impulsivo assim, né? E depois Jesus ensina coisas para eles, né? A gente sabe, se eu falei sobre Pedro para você, se você sabe um pouquinho da Bíblia, você sabe que ele negou Jesus 3 vezes, né? E tem até um texto que eu narro isso, depois eu vou pôr até o link do vídeo, porque o que é de João a gente já tem gravado no Evangelho de João inteiro, né? Então você pode acompanhar, assistir lá ou ler na sua Bíblia também, né? Então, capítulo 18 de João, ele nega. Jesus, na hora da ceia, fala Pedro, ele fala assim, Jesus, se for preciso eu morro com você. Ele cata lá a espada, corta a orelha do soldado que foi prender Jesus e depois, pá, dá no pé. E além de dar no pé, depois as pessoas falam, conheço você, você não estava seguindo Jesus? Não, nem conheço ele. E ainda mete a boca no povo, né? Quantas vezes, às vezes, a gente não faz isso também, né? A gente ser cristão verdadeiro
Às vezes é muito mais fácil ser cristão verdadeiro no meio de cristãos verdadeiros. Mas no meio da sociedade normal, do nosso trabalho, sociedade corrompida que existe e que a gente vive, não é fácil. E às vezes a gente corre o risco de negar Jesus. Mas ele negou Jesus 3 vezes, porém Deus é maravilhoso e deu uma nova oportunidade para ele, que ele pôde se redimir. Jesus morre, ressuscita, vem encontrar com ele na beira do mar, assim, uma coisa maravilhosa, que você pode assistir o vídeo de João, vou pôr na descrição aqui também, que fala que ele viu Jesus de longe, ele percebeu que era o mestre, ele já pegou sua capa e saiu correndo, mergulhou e foi encontrar com Jesus na praia. Ele queria tanto ver Jesus, né? Que coisa, né? Porque ele tinha negado, mas ele saiu e chorou amargamente quando ele tinha negado Jesus. Ele se arrependeu. O arrependimento é o primeiro passo para a gente ser restaurado, né? Ele se arrependeu, chorou, se arrependeu. Não adianta só chorar, não, de dor de cotovelo, não. Tem que chorar de arrependimento mesmo, porque falhou, e daí buscar o Senhor. E o Senhor o buscou, e Jesus ainda pergunta: Pedro, você me ama? Ele fala: sim. Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas, né? Que ele seria um grande líder da igreja mesmo, né? E depois tem esse momento de restauração. Depois desse momento de restauração, a gente pode ler em Atos a redenção de Pedro aí, vamos falar, né? O que ele tinha negado Jesus, deixado Jesus sozinho, agora ele topa entregar a própria vida para morrer por Cristo. Ele começa, o primeiro sermão que ele prega, 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus deu uma nova oportunidade para ele, uma nova chance, e ele pôde trabalhar para o Senhor. Ele vai ao Sinédrio perante as autoridades e fala sobre Jesus, e as pessoas querem que ele pare de falar sobre Jesus. Ele fala assim: eu não quero obedecer vocês, e nós vamos obedecer a Deus, nós vamos continuar espalhando esse evangelho por onde puder. E depois ele ficou em Jerusalém, ele visitou em outros lugares, mas ele ficou em Jerusalém também como líder da igreja ali. Uma coisa maravilhosa, né? Deus tem planos maravilhosos. E depois, né, não tem esse detalhe escrito na Bíblia, um estudo fora da Bíblia, entende-se ou acredita-se, conforme a história da igreja depois da Bíblia, que ele morreu crucificado, porém ele não quis ser crucificado como Cristo. Ele quis ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achava digno de exatamente morrer como Cristo morreu. A gente não sabe exatamente com detalhes isso, né? Não está na palavra, mas o que a gente tem na palavra é fiel e verdadeiro, e basta para a gente poder acreditar que esse homem foi um grande homem de Deus, né? Ele escreveu 2 cartas, lembrando, o Novo Testamento, ele tem muitos livros. Os primeiros livros são Mateus, Marcos, Lucas, João são evangelhos. Depois Atos é a narrativa do começo da igreja. E depois são cartas que são endereçadas para pessoas, ou para igrejas, ou para grupos. Então a gente vai estudar sobre isso nos próximos vídeos. A carta de 1ª e de 2ª Pedro. Temos muito que aprender. O que eu quero ressaltar para você é que você tem uma Bíblia. Pelo menos baixa um aplicativo aí. Eu gosto do aplicativo YouVersion, e eu uso, tem lá para você selecionar a versão da Bíblia. Eu uso a versão Nova Versão Internacional, NVI. É uma versão atualizada, mas não com a linguagem tão atual, mas de uma maneira fácil de entender também, tá? Então eu ressalto isso para você, a gente vai aprender muito. Pega firme, ó, pega firme estudando a palavra de Deus todos os dias, né? Vai lendo o livro, leia esse livro. A gente pode ler de uma forma corrida, porque pensando, é uma carta. Nós, na Bíblia, está separado por capítulos, que são blocos maiores, os números maiores que está na sua Bíblia, e versículos, que são os números menorzinhos. Mas nós precisamos lembrar que isso foi colocado para ser mais fácil para localizar os textos na Bíblia. Porque originalmente não tinha capítulo nem versículo. Pensa, você recebe uma carta, sei lá, 5 páginas, é uma carta inteira e você vai ler de ponta a ponta, certo? Porém, a gente também pode fazer isso na carta de Pedro, ler corrido. Porém, para a gente aprender muito mais, porque não é só uma carta, é a palavra de Deus que Deus preservou para que estivesse com a gente, chegasse até nós até hoje, a nós até hoje. Então a gente gosta de ler pedacinho por pedacinho. Existem pessoas, né, está muito na moda hoje, né, algumas pessoas lê a Bíblia inteira em 1 ano. Eu não acho errado ler a Bíblia inteira em 1 ano, mas você vai ter um conhecimento muito superficial, né? Então é interessante que você pare, leia o texto. Antes de começar a ler o texto, ore, pede
peça para Deus iluminar sua mente, seu coração, para não você procurar alguma coisa que você quer ouvir, mas sim para que você possa ouvir o que Deus quer falar para você, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é Ele falando com você, e você vai sentir coisas maravilhosas, você vai sentir Deus falando direto ao seu coração, no seu íntimo, né? Porque a palavra de Deus é viva. A gente vai aprender até isso na carta de Pedro. Ele fala que a palavra de Deus é viva e permanente. Ó, pega firme, põe um compromisso. A gente vai ter vídeo de segunda, quinta e sábado. Talvez sábado a gente vai alterar alguma coisa do horário, mas segunda, quinta e sábado a gente tem vídeo. Que você possa, pelo menos nesses 3 dias, para começar a estudar a palavra de Deus. Mas o ideal é que você, se você não se alimenta todo dia, Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, se você se alimenta todos os dias, se alimente espiritualmente também, aprendendo, buscando em Deus, aprendendo da Bíblia. O vídeo da Amiga Bíblia é maravilhoso, tem mensagem maravilhosa na internet, mas nada melhor do que beber da fonte. Leia a palavra de Deus todos os dias, se alimente, né? Se precisar de ajuda para entender, pode mandar um zap aí. No começo do canal ali tem o WhatsApp da Amiga Bíblia, a gente vai poder te ajudar. Mas principalmente, a gente tem mais de 150 vídeos no canal. Escolhe maratonar, leia assista um por dia para você ir aprendendo mais, porque a gente lê, a gente explica. O objetivo do canal é ajudar mulheres que querem buscar, pode ser homens também, tá? Mas o foco principal é mulheres que querem buscar a Deus, mas não sabiam por onde começar. Começaram a ler a Bíblia, não entendiam. Então, se você já tem esse desejo de buscar mais a Deus, você achou o lugar certo. O canal Amiga Bíblia é um projeto de Deus. Ele me deu o privilégio de estar na liderança, mas o projeto é dele, para que a gente possa aprender mais juntos sobre Deus. Ó, Deus te abençoe, que você possa aprender muito com Pedro. Você vai ver que Deus deu uma nova chance para ele e ele se tornou um grande homem. Deus tem dado uma nova chance para você, para que você possa se tornar uma nova mulher, uma mulher maravilhosa, conforme a vontade de Deus para a sua vida. Que boa! A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. E aquele que busca a palavra do Senhor, medita de dia e de noite, tem alegria. Você possa estar, ó, firme. Pega firme, maratona no canal e vamos em frente, tá bom, gente? Um grande abraço, bem apertado, cheio de saudade para você e até o próximo vídeo.